O mundo todo é um palco. Olá! É bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Mateus e no Mimimijas dessa semana nós vamos falar sobre Teatro Mundi. Para falar de Teatro Mundi, nós vamos usar Westworld. Independente de você ter assistido ou não, saiba que eu não vou falar spoilers nesse vídeo. Tudo o que eu vou falar aqui foi retirado do primeiro episódio da série. E como a gente já disse algumas vezes nesse canal, o primeiro episódio é premissa. Então, Westworld é uma série da HBO criada em 2016. Ela é escrita, produzida e dirigida por Lisa Joy e Jonathan Nolan, o irmão mais novo do Christopher Nolan. Westworld é uma série de ficção científica que trata do parque chamado Westworld. O tema do parque é Velho Oeste e ele recebe novos visitantes todos os dias. O que diferencia esse parque dos outros parques de diversão são os anfitriões e os tipos de atividade que o parque oferece. Os anfitriões são seres de inteligência artificial, que são praticamente humanos. Eles se parecem humanos, eles interagem como humanos, eles são capazes de serem feridos, demonstram emoções e são a principal atração do parque. Basicamente, visitar o Westworld significa interagir com os anfitriões. E essa interação ela pode se dar de várias formas. Por exemplo, ela pode ser uma aventura, ir com o xerife em busca de um criminoso super procurado, ou até uma atividade mais familiar, tipo passear pelo parque, vendo a natureza e os animais, também são anfitriões e foram criados para o Westworld, e até ter interações bem mais adultas, se é que você me entende. É como se fosse um jogo com possibilidades infinitas e que você joga usando o seu próprio corpo. O primeiro episódio deixa claro que um dos principais temas da série é a espécie de vida que os anfitriões levam. Algumas perguntas que o show coloca na nossa cabeça são: o que significa ser um humano? Quais os limites éticos e morais na interação entre humanos e robôs? A vida de um robô tem algum sentido? E o que significa estar vivo? Tudo muito simples, tudo muito leve. Mas até aí, sinceramente, nada de novo. O gênero sci-fi levanta questões como essas desde os seus primórdios. O negócio que eu acho massa dessas discussões que a série faz sobre construção de humanidade é como ela vai trabalhar também a noção da memória, né? Enquanto ter memórias enquanto construção de humanidade. Sim. E aí como que... Conversa. Sem dar spoiler, mas como que é isso, né? Tanto se dá quanto se tira a humanidade mexendo com as memórias, né? Sim, é muito legal. Com Blade Runner, né? A gente tava conversando. O que me ganhou de vez em Westworld é a forma como a série introduz essas questões. Porque a série coloca essas questões através da citação de diversos autores, como a Gertrude Stein e o Conan Doyle. Mas o mais presente é, sem dúvida, o Shakespeare. O primeiro episódio cita várias e várias passagens das obras do Shakespeare. Romeu e Julieta, A Tempestade, Henrique IV. Eu vou deixar na descrição links para várias listas que organizam essas citações. Mas eu já vou avisar que esses links são um pouco frustrantes, porque eles se preocupam muito mais em apontar as citações do que fazer qualquer tipo de análise, entender qual que é a função dessas citações. Enfim, eu vou deixar os links lá. Mas a citação mais importante pra gente pensar Shakespeare em Westworld não é feita de forma direta. Westworld constrói Shakespeare muito com base no silêncio ao não lembrar dessa frase. E fica impossível não pensar enquanto a gente assiste Westworld na célebre frase "All the world is a stage", ou seja, o mundo todo é um palco. Essa frase tem duas facetas. Uma delas tem tudo a ver com Teatro Mundi e com Westworld, mas a outra faceta ela é muito interessante também. O teatro onde Shakespeare encenava suas peças se chamava The Globe. Esse teatro pegou fogo e não existe mais. Mas existe hoje uma réplica dele em Londres, num local bem próximo onde o teatro original costumava ficar. Aí é o seguinte, existe no palco do Globe duas entradas de atores que são chaves para entender essa outra interpretação dessa frase. Existe uma abertura bem no centro do palco, no teto, que era chamada de Heaven, e outra no próprio palco, no chão, que era chamada de Hell. E entre o céu e o inferno existe o mundo. O mundo todo é um palco. É legal, né? Shakespeare faz muitos trocadilhos e brincadeiras com palavras nas suas peças. Que essa abertura no teto? A galera pulava lá de cima? Então eles usavam muitas tecnologias. Assim, óbvio, da época. Então, corda, esse tipo de coisa. Porque o anjo aparecia voando. É super uma coisa que eles usavam. Aí quando entrava um anjo no palco voando, deve ser dessa porta entrava de cima. Numa porta que era tipo uma... um quadrado, assim, uma porta. Mas tem... No Globo Novo eles
Tem isso, o jeitinho que era o sim. antigo, sim. Na verdade, o Globo Novo, tipo assim, a galera, eles foram muito ao infinito e além ao tentar fazer as coisas iguais. Por exemplo, o único telhado em Londres inteira que tem mato, que é vivo, é o do The Globe. E tipo assim, isso é super proibido porque em Londres tem um histórico gigantesco de fogo, né? E aí, lá é um teatro que, tipo, é plantado e, tipo, tem planta em cima e ele é tudo de madeira. E aí, porque na época era assim, então eles reproduziram, mesmo as coisas que são um desafio gigantesco de segurança, eles fizeram igual. E até muito pouco tempo atrás, não era nem amplificado o som, nem tinha iluminação artificial pra ser igual na época. O original pegou fogo? O original pegou fogo. Pois é, 2 vezes. É, É muito doido, eu pipoco muito, né? Não. Eu começo a falar de Não, mas Shakespeare, é legal, eu vou é embora. legal. Mas então eu vou voltar pro assunto agora. Então, fato é que ao falar o mundo todo é um palco, o Shakespeare estava fazendo referência à ideia do Teatrum Mundi. E para falar de Teatrum Mundi, eu vou usar uma recapitulação dessa ideia que é feita pelo Antônio Cícero, que é um poeta, um filósofo e letrista. Segundo Antônio Cícero, na Idade Média, quando você falava que o mundo todo era um palco, o objetivo disso era desqualificar a vida na Terra. É uma metáfora para uma crença muito difundida na Idade Média de que a vida que realmente conta é aquela que vem depois da morte, aquela vida eterna, ao lado de Deus, que na Idade Média muita gente acreditava existir. O exemplo clássico dessa versão do Teatrum Mundi é de Calderón de la Barca, em El Gran Teatro del Mundo. Nesse grande teatro, quem vai pro céu é o pobre, que amaldiçoa o dia em que ele nasceu, odeia todas as criaturas, a terra e o teatro, mas que ama o Criador, o céu e a eternidade. E quem vai pro inferno é o rico, que ama os prazeres do mundo, as criaturas, a terra e o teatro, e acaba ignorando o Criador e a eternidade. Ou seja, na Idade Média, essa ideia do mundo todo ser um teatro era usada para manifestar um desprezo pelo teatro, para amedrontar quem amava o teatro e os outros prazeres do mundo. Com Shakespeare, não existe só essa ideia de uma vida transcendental e eterna. Para Shakespeare, essa metáfora da vida como um palco, ela tem muito a ver com o fato de que a gente acaba interpretando vários papéis durante a vida. A célebre frase "All the world's a stage" vem da comédia As You Like It. E o que segue essa frase tão famosa é uma lista dos vários papéis que um homem interpretou na sua vida. Um recém-nascido, um amante, um soldado, e acaba a vida sem dentes, sem olhos, sem gosto e sem tudo. Numa espécie de segunda infância. Pois é. Mas é um pouco dessa ideia também dos scripts que a gente segue na nossa vida, né? Por exemplo, na faculdade eu sou aluno, ou eu sou professor, ou pesquisador e me porto como tal. No trabalho eu sou essa figura séria que busca conversar com as pessoas e tentar fazer o intermédio lá das coisas do design de serviço. Enquanto na vida pessoal eu tento ser mais brincalhão, rir mais. Com minha namorada eu sou outra pessoa. E assim por diante, né? Então é bem dos papéis, né, que a gente desenvolve, bem legal, muito interessante. E é muito interessante também, porque um dos motivos pelo qual é impossível não pensar nesse monólogo, para quem conhece a obra do Shakespeare e vê ele sendo citado em Westworld, é porque uma das coisas que acontece no finalzinho do primeiro episódio, não é spoiler, é que eles falam sobre os personagens interpretarem vários papéis no parque. Um cara que uma vez foi um professor, em outra história, ele é o pai. Que interessante. Então, assim, isso lembra imediatamente essa questão de você ter vários papéis durante a vida. Porque isso não é uma coisa só daqueles robôs ali, que eles têm novos papéis e eles vão incorporando outras posições no parque. Isso acontece com a gente também ao longo da vida. E não necessariamente a gente escolhe também. Através da representação da vida desses anfitriões e uma invocação dessa ideia de Teatrum Mundi feita através das citações de Shakespeare, o Westworld oferece um comentário a respeito do que é que significa estar vivo. O Westworld usa de Shakespeare para nos aproximar dos anfitriões. A inteligência artificial e a brevidade da vida deles, que acaba e começa de novo todos os dias, sem que eles construam memórias, sem que eles tenham a possibilidade de escolher os seus papéis. Por outro lado, é exatamente isso que atrai os visitantes ao Westworld.
Eles vão pra lá pra brincar de construir os seus próprios personagens. Eles têm a possibilidade de ter interações que parecem humanas, mas que são completamente livres de responsabilidades legais e morais. Mais que isso, os visitantes têm a possibilidade de escolher quem é que eles querem ser. Eles serão heróis, eles serão vilões, eles vão levar suas famílias pro parque e continuar mantendo esse compromisso que eles têm com essas pessoas e esse papel familiar, ou eles vão sozinhos e vão ignorar todas essas convenções da vida em família. O que eu acho louco no Westworld em particular, nesse sentido, é que existe uma coisa também, não só de você ser um ator no mundo, mas você também ser o autor da sua própria história, né? Sim. Porque os papéis que a gente desempenha na vida, não é a gente que escreve, né? Não. Eles são escritos pra gente, pela família, pela Sim. sociedade, pela pressão. E no Westworld tem muitas coisas de você poder ser o autor da sua própria vida. Você tem uma série, né? Uma ambientação que você mais ou menos segue, mas uma vez lá você é quem você quiser, né? Então é um apelo ainda maior do que esse de só atuar o papel da sua vida. É também o de escrever o papel da sua vida. Não, Né? e é muito louco, porque lá você não tem profissão, sabe? Você não tem nada, você não tem relacionamento, você não tem que estar apegado aos valores que você tem na sua vida, porque afinal de contas não é você e não são pessoas. Mas talvez uma das principais dicotomias robôs humanos que é construído, né, pelo menos na primeira temporada, é justamente isso. É quem tem agência para escrever a própria história em Westworld, né? Porque Sim. os robôs são aqueles que a história deles já está 100% escrita, né? Que são as rotinas lá deles. Sim. E os humanos não, são os que podem, que vão para lá para poder escrever a própria história, né? Fato é que ao trazerem Shakespeare para a peça, a Lisa Joy e o Jonathan Nolan trazem também a noção de teatro mundi, logo de cara. E essa ideia dá uma profundidade renovada para a série, já que apesar da ideia de teatro mundi se aplicar perfeitamente à realidade dos anfitriões do parque, essa ideia surgiu para descrever a experiência dos humanos. Então, as fronteiras entre a vida natural e essa vida artificial, elas se tornam ainda mais difíceis de serem percebidas. O que é próprio da vida de um humano? O que é próprio da vida de um anfitrião? Qual dos dois está num palco? O teatro é de quem? Sabe? Todas essas questões, elas ficam muito claras. É muito bacana pensar sobre o teatro mundi e as implicações que esse conceito tem dentro dessa série. Se você assistiu a primeira temporada de Westworld e achou chato, meio arrastado, eu te entendo. Tamo junto. A primeira temporada da série ela é de fato muito expositiva, ela é muito focada na construção do mundo e dos personagens. E aí isso realmente faz essa primeira temporada meio difícil de assistir. Mas eu queria, sinceramente, do fundo do meu coração, te encorajar a assistir a segunda temporada. A segunda temporada tá com um ritmo muito agradável, tem episódios extremamente interessantes, e é uma série onde a gente percebe o capricho dos criadores. É um nível de cuidado que dá gosto de ver. Eu até quero assistir, mas é porque eu assisti a primeira temporada, ela tem isso, né, de que ela é lenta e arrastada, e aí isso me deu uma... Eu terminei, mas foi um pouco assim, e eu assisti a primeira temporada meio desatento, sabe? Tipo assim, eu não assisti com um grau de atenção que eu sei que essa série precisa. Então eu sinto que pra ver a segunda eu tenho que, tipo, rever a primeira. Não, eu não acho que ninguém deveria fazer isso com a própria vida. Eu acho que assim, não, é sério mesmo. Existem muitas compilações no YouTube de gente resumindo a primeira temporada, sabe? Que aí você pode só olhar a recapitulação primeira temporada Westworld. Você assiste, ela vai ter vários tamanhos, menos de 10 minutos, mais de 40, enfim, você escolhe o seu gosto aí, assiste um vídeo desses e começa a segunda, sabe? Okay, porque tá muito massa, tá tipo muito massa. E outra coisa, senão você nunca vai assistir a segunda. É que nem o tanto que eu demorei pra assistir Stranger Things direito, é porque eu sempre retomava do começo. Não, tem que ver. Nossa senhora. Aí ficava, né, cada vez fica pior. Se você parou a primeira vez, foi por algum motivo. Se você começar a ver de novo, é óbvio que você vai parar. Porque, enfim, vai ficar pior ainda o problema. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir pra ajudar o YouTube a levar esse vídeo pra mais pessoas. Eu espero você no comentário pra gente conversar sobre Teatro Mundi em Westworld, com spoilers ou sem spoilers, do jeito que você preferir. Eu queria mandar um abraço e um muito obrigada pro pessoal que apoia a nossa campanha no Catarse. A ajuda de vocês dá um gás no projeto. Vocês são indispensáveis pra gente. Muito obrigada. Até a próxima!